problema não é só aqui com Taiwan, mas tem disputas de ilhas com o Japão e Coreia do Sul, tem disputas de ilha com o Vietnã, com Malásia, com Filipinas, tudo aqui nessa região. E não sei se vocês sabem, a China está construindo dezenas de ilhas artificiais há anos e anos. E são ilhas colocadas areia, que é sugada do fundo do mar, jogada, e essas ilhas são só bases militares. Pistas de pouso, bases aéreas, portos para submarinos, para navios de guerra. E ela está construindo todas essas ilhas aqui, na volta inteira. Então, claro, essa é a costa chinesa, né? A China não consegue receber e vender nada para o mundo sem o acesso ao mar. Então, para chegar o petróleo na China, vai vir aqui do Irã, da Arábia Saudita, ele tem que atravessar o Estreito de Hormuz, descer no Índico, passar por Malaca e subir e chegar na China. Para chegar o minério de ferro ou a soja daqui do Brasil, a mesma coisa, vai ter que chegar por mar. Então, a China depende desse acesso ao mar. E, do mesmo jeito que ela depende da matéria-prima, ela também depende para vender. Se a economia chinesa vende para o mundo inteiro, como é que ela vai vender se ela não tem simplesmente a saída para o mar? Por isso que a China escolheu investir e criar o maior projeto de infraestrutura da história da humanidade, que é a nova Rota da Seda. 1 trilhão de dólares investidos na Rota da Seda. E o que é a Rota da Seda? Em vez da China comercializar com o mundo pelo mar, ela comercializa por terra. Então, vai atravessar a Ásia Central, passar por Irã, chegar em Turquia, chegar aqui no Levante, né, que é essa região do Mediterrâneo, do Oriente Médio, Israel, Líbano, Egito, ou vai passar aqui por cima, Cazaquistão, vai entrar na Rússia, vai vir para a Europa. Enfim, daqui, com a Rota da Seda, ela chega no mundo. E ela está fazendo isso para driblar esse possível bloqueio que existe aqui na sua costa. Uma das coisas que ela tem feito é construir portos e bases navais em Bangladesh, Mianmar, Sri Lanka, no Paquistão, aqui em Djibouti e aqui na costa leste da África. Claro que isso incomoda outros países, mas essa é uma estratégia da China para não ficar bloqueada aqui. Se ela conseguir capturar Taiwan, ela simplesmente alterou muito dessa lógica, porque ela está numa posição avançada já dentro do mar. Vai ser mais difícil de impedirem ela sair. Então, Taiwan é estratégico por isso, tem uma relação histórica, tem uma relação política. É um teste de força para a China falar assim, eu consigo o que eu quero? Eu posso levar o mundo do jeito que eu quero? E ela se sente hoje, essa é uma das missões ou das obsessões do Xi Jinping, ter Taiwan incorporada de volta. Do mesmo jeito que a China está fazendo com Hong Kong, ou já fez. Então, assim, Taiwan é o ponto-chave, é o ponto crítico. Os Estados Unidos têm uma relação diferente, por quê? Porque os Estados Unidos eles têm uma lei que é uma lei para defender, proteger Taiwan. E isso não existia com a Ucrânia. Isso não quer dizer, né, os Estados Unidos têm uma posição geopolítica que a gente chama, é uma postura de política externa que chama ambiguidade estratégica. E ele fala o seguinte, olha, eu não vou permitir que Taiwan se torne independente e eu não vou permitir que a China capture Taiwan à força, ou incorpore Taiwan à força. Por que é ambiguidade? Porque ela tem um duplo objetivo, virar e não encorajar Taiwan a buscar a sua independência, né? Porque Taiwan pode pensar assim, eu tenho os Estados Unidos do meu lado, então eu vou ser independente. Não, eu não estou dizendo que eu vou apoiar a sua independência. Eu estou dizendo que eu vou te proteger se a China quiser te invadir. Então, os dois ficam na dúvida de como agir, os dois. A China e Taiwan ficam na dúvida como agir em relação aos Estados Unidos. Tem muita gente hoje que está questionando e fala, acabou, nós estamos num outro cenário, a China está disposta a tomar Taiwan à força, então os Estados Unidos tem que ter uma postura clara de dizer, se você for tomar Taiwan à força, eu vou intervir militarmente. E claro, a gente pode falar disso, mas enfim, aí tem milhões de questões e desdobramentos sobre
o que seria, ou como poderia ser esse conflito. Antes de entrar nesses outros assuntos, até aproveitando que você falou dessa nova rota da seda chinesa, que é um projeto onde a China está construindo infraestrutura pelo mundo, e vendo o embrião disso, né, a China é muito dependente de commodities que vêm de outros países. Por exemplo, o Brasil, a Austrália, inclusive Estados Unidos também exporta muita coisa. E eles viram, poxa, se esses países derem guinadas ideológicas, isso chegou a acontecer de certa maneira, né, talvez a gente fique sem esses produtos. Só que é complicado você deixar de vender para a China, né? Se a gente pega o nosso governo anterior, aquela reunião ministerial lá foi a público, o pessoal falava da China lá, falava, não, a China, não sei o quê, vai vender para quem? São nosso maior parceiro comercial hoje. Né? Não só nosso, como de boa parte do mundo no final das contas. Mas nessa nova rota da seda, a China empresta dinheiro, por exemplo, para um país africano que tem minério de ferro, tem, por exemplo, ouro, tem metais que interessam, mas não tem estrada, não tem porto para que aquilo possa ser escoado e exportado para a China. Então eles emprestam dinheiro, o pessoal vai lá e constrói estrada, constrói porto, usa empresas chinesas para isso, o dinheiro volta para a China e fica a dívida. E eu fui olhar as taxas de juros, não eram taxas de juros gigantes, eram até justas. Só que se o país não paga, a China pode tomar a infraestrutura. E o meu questionamento seria o seguinte sobre isso. Porque na Guerra Fria, a gente não teve conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas tivemos aqueles conflitos onde um apoiava um lado, o outro apoiava o outro. Ou até, União Soviética invadiu o Afeganistão, Estados Unidos financiaram a resistência lá dentro. No Vietnã foi o contrário, Estados Unidos foram lá e eles foram financiados por países socialistas, né? China e União Soviética. Você acha que a gente vai ver esse tipo de conflito no século XXI? Da China querendo retomar estruturas que pelo contrato seriam delas, mas com um soberano africano, por exemplo, falando, não, isso aqui não é do chinês não, isso aqui é nosso. Aí a China vai lá e manda o exército. Os Estados Unidos fala, então calma aí, vamos apoiar esse país para enfraquecer a China. Você acha que vai acontecer? Eu acho que é possível, é possível de acontecer isso. Eu não acho que na verdade, o cenário está sendo desenhado para isso. Por quê? Porque o objetivo e a estratégia que a China está usando na nova Rota da Seda, Belt and Road Initiative, é o que a gente chama da diplomacia da armadilha da dívida. E essa é a estratégia chinesa. Então, ela vai lá, vira para um país como, sei lá, o Paquistão. É um país muito pobre. E ela vira para o Paquistão e fala assim, não, eu vou construir portos gigantescos, uma ferrovia, uma estrada, eu vou conectar o país inteiro. O Paquistão acha lindo aquilo, no primeiro momento. Depois, quando ele vê o tamanho do custo que é pagar aquela obra de infraestrutura, fala, não, mas espera aí, isso daqui não é para o meu porte ainda. E óbvio que o que está ficando claro é que a China está fazendo isso propositalmente. Óbvio, ela tem os seus interesses de ter infraestrutura, mas ela tem uma armadilha colocada nisso. Parte dessa armadilha é fazer o país ficar dependente dela, é fazer ela capturar essa infraestrutura para ela, para ter esses lugares estratégicos, e vários deles já aconteceram isso, que são portos em locais estratégicos. E está tendo assim, já está começando a ter uma oposição política dentro de algum desses países. Opa, peraí, esses chineses são imperialistas, neocolonialistas, como os europeus, ou os americanos, ou todos os outros, que essa é a crítica ao mundo ocidental. A China não está agindo diferente disso. O que a China faz é tudo mais obscuro, tudo tem um duplo uso. Não, eu estou te ajudando a te desenvolver. No fundo, eu estou me preparando para capturar um território seu. Não, eu estou fazendo um negócio aqui nesse porto e é uma empresa chinesa privada que está administrando o seu porto. Ah, é? Mas, de repente, começa a parar navio militar chinês no porto, que é a estratégia do duplo uso. A China não está construindo base no mundo, que nem o Reino Unido e os Estados Unidos, bases militares, como os dois fizeram. Que você tem que chegar no Japão e falar assim, olha, Japão, eu vou construir uma base militar aqui. A Japão vai lá e aceita. E assim, os Estados Unidos têm base em todos os lugares do mundo. A China falou assim, não, eu não quero base militar. Eu sou um país pacífico, meu interesse é só econômico com você. Eu vou construir um porto aqui para você. E, no fundo, não é isso que ela está fazendo. Ela está construindo uma rede de portos, por exemplo, que tem uma fachada comercial e, no fundo, é uma rede de bases espalhadas pelo mundo para a hora que ela precisar usar.